Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Discutindo Ciência com Marcos Eberlin. Hoje estou sozinho, o Nicolas não está aqui comigo, então o vovô e a vovó Darwin vão ficar quietinhos assistindo. Por quê? Porque também temos um convidado. Nossos convidados são todos especiais, mega super. Mas hoje, gente, é um podcast histórico. Por muitos anos a gente ficou pensando em trazer esse brasileiro aqui para falar de ciência, para discutir ciência com a gente, para fazer uns experimentos aqui em tempo real. E para discutir a questão maior, será que Deus existe? Será que a ciência nos aproxima de Deus? Ou será que a ciência nos afasta de Deus? Cientista bom é cientista ateu? Ou cientista bom é cientista que crê em Deus? Ou será que não faz diferença? Será que a gente pode fazer boa ciência com Deus, sem Deus? Olha só. A boa teologia e a boa ciência, será que elas se misturam? Elas são antagônicas? E quem será que a gente trouxe aqui, gente? Ninguém menos do que um brasileiro sensacional. Eu sempre vi alguns experimentos que ele faz no YouTube, no Instagram, no TikTok. Experimentos sensacionais. Acho que o mais sensacional de todos os experimentos foi um que ele fez perguntando o quanto tempo demoraria para o universo, jogando um tetraedro, formar a vida. E o outro, sensacional, explicou com maestria a entropia, coisa assim que físico da NASA, do Max Planck, não consegue explicar. Quem seria, gente? Um cara que está na internet fazendo experimentos sensacionais de matemática e física. Ninguém menos do que... De quem? Domingos dos Santos Neto. E aí, pessoal, tudo bem? Domingos. Prazer estar aqui, Eberlin. Que privilégio ter você aqui. Maravilhoso. Como é que é? Como é que é a expectativa de estar aqui discutindo ciência com o Marcos Eberlin para falar sobre essa questão tão importante, se a ciência nos afasta ou nos aproxima de Deus? O que é que você diria? A expectativa aqui é alta, porque é um assunto de grande importância para mim, né? Então, falar sobre Deus, sobre ciência, para mim é um assunto dos maiores, assim, dos mais bonitos que eu posso falar e que eu amo falar sobre, né? Então, a expectativa é muito alta. É como romper a cortina do Santíssimo, né? Já o pessoal vai entender o significado disso, para não ser uma ofensa para a Bíblia, né? Mas é uma expectativa muito alta, para você ter uma ideia, né? Olha, eu queria agradecer a sua presença aqui, viu? Em nome de toda a direção da IPP-TV, pastor Arival. Olha, pastor Arival, que brasileiro sensacional que está com a gente, o Domingos dos Santos Neto. E queria começar, obviamente, todo mundo está querendo saber... Como é que nasceu o Domingos? Porque o Domingos não existia alguns anos atrás. Num belo dia, num santo lugar, nasce o Domingos dos Santos Neto. Esse brasileiro que explica física, matemática com uma sabedoria que vem do alto. Com simplicidade. A simplicidade, Domingos, é a marca dos gênios. Legal. As grandes soluções são simples. Solução complexa é fácil. Agora, explicar com simplicidade, eu vi que você tem até uma assessora, né? Hoje eu vi que você sempre fica perguntando para a assessora, será que é o Wendy que revisão por pares. Revisão por pares. Como nasceu o Domingos dos Santos Neto? Conta, que dia que foi esse? Que santo lugar foi esse? Rapaz, nasceu assim, ó. Eu sempre gostei de ciência por incentivo familiar. Meu pai sempre me incentivou a olhar para as estrelas, fazer perguntas. Ele me ensinou a ler e escrever as palavras bola, casa, antes de ir para a escola, né? Ele aprendeu a ler sozinho, então eu sempre fui incentivado a gostar de ciências. Mas os vídeos na internet, o canal Domingos dos Santos Neto, começaram com esse cara aqui, ó. Um telescópio, que é só papel e dentro dele, ó, só papel para segurar. E tem um vidro aqui na ponta, na frente, que é uma lente baratinha de R$15 da papelaria. Ou você consegue por R$5 uma lente de óculos fajuto, daqueles de camelô. E aqui você tem uma lente de relojoeiro. E você pode substituir ela por uma lente de lanterninha de R$1 e 25 centavos. Ou seja, por R$10 você faz isso aqui. E ele funciona, dá pra ver as crateras da Lua. É tanto que o primeiro vídeo do canal Domingos dos Santos Neto é mostrando assim, olha a Lua, dá pra ver as crateras da Lua. Então, quando eu fiz isso, que funcionou, eu vou fazer os outros experimentos de ciência agora e ficar filmando o pessoal ver se dá certo. Então, deu muito certo. Pessoas importantes foram compartilhando, com muitos seguidores que eu falo, importantes nesse nível, né? E muita gente foi começando a ver e chamou um pouco de atenção das pessoas, até você me conhecer, por exemplo.
Então, Domingos, como tudo começou com esse telescópio aí. Que telescópio coisa. é um dos pais do canal. Você guarda esse telescópio? É o original ainda? É, original. Esse papel vai fazer 3 anos. 3 anos? Então faz 3 anos que você está quase nas isso. mídias. Isso aí. Maravilha. Você tem um dom especial dado por Deus, eu já te disse. Muito obrigado por pensar assim. Com certeza. E, obviamente, você foi fazendo experimentos. Da onde vem a inspiração para novos experimentos? Como é que você fica bolando lá? Você está na sua casa, está andando? Como é que é? Ó, por exemplo, os experimentos para essa conversa já foram mais ensaiados, eu já sabia o que ia falar, né? Então, já eram experimentos mais da natureza, matemática, física, filosofia, metafísica. Você trouxe até um milho ali também, né? Até o milho, né? Que parece uma exceção. Essa fruta aí, você... Pitaia. Você comprou no Mercadão de São Paulo. Comprei aqui já. As outras são da minha cidade. Só a pitaia daqui e o girassol. Os outros vieram de longe, da Açailândia do Maranhão. Fala da onde você veio, não perguntei. Açailândia do Maranhão. Açailândia. É a terra do açaí, né? Que não tem açaí nenhum mais. Rapaz, lá, né? Atualmente não tem Palmeiras de açaí lá, né? Eu não vejo muitas, né? Mas pelo nome Açailândia era pra ter. Alguém disse que se fosse prefeito ia colocar uns pés de açaí lá como enfeite na entrada da cidade. Sim. Então, os experimentos vêm de assuntos que eu tenho que expor, como por exemplo isso aqui, de perguntas que o pessoal faz lá no canal e comenta, ou então assuntos que eu tenho curiosidade para testar. Um desses assuntos vai ser uma fissura, uma ferida em aberto da física moderna que vai doer alguns cientistas, mas a gente tem que falar. Porque a ciência é feita disso, né? Você não tem que ter medo de errar. Na verdade, os erros, eles ajudam a ciência a acertar, então... É por aí. Esse, por exemplo, essa minha história da ciência errar, de uma fissura na física, já é um experimento que eu tô bolando. Então, os experimentos vêm daí. Curiosidades minhas, perguntas das pessoas, às vezes participar de um evento. E lá na cidade de Açailândia a gente faz os vídeos lá e mostra, sempre tentando pegar coisa que tem no quintal de casa da pessoa, entendeu? Maravilhoso. O seu trabalho é sensacional também, Domingos, porque a gente percebe que o brasileiro... Acho que não tinha, tá mudando. Muito gosto pela ciência. A gente gostava de futebol, samba, né? De música, mas paixão pela ciência, a gente precisa despertar nos jovens a paixão pela ciência. Você concorda? Quanto mais melhor, né? Tipo, alguns já gostam naturalmente, né? Outros precisam de uma exposição maior. Eu, por exemplo, de onde vem meu gosto pela ciência? Cara, o maior culpado disso é o incentivo familiar do meu pai. Então, se você tem alguém lhe incentivando, alguém legal que faz experimento, você vai querer fazer também, entendeu? Então, com certeza, o incentivo vai ser o carro-chefe, a principal coisa que vai fazer as pessoas estudarem, pesquisarem. Meu pai me deu um kit, o Pequeno Químico. Olha aí. Tá vendo? Uma caixinha. É químico hoje. E eu comecei a mexer. Naquele tempo não tinha tanto cuidado assim, né? Fazia galvanoplastia, pegava o prego e depositava cobre ao redor. Olha. O sangue do diabo. Já ouviu falar do sangue do diabo? Não, Domingo? é o quê? Uma reação química vermelha? Você coloca fenolftaleína, deixa o meio básico, levemente básico com amônia, fica vermelho e você joga na roupa da pessoa. Nossa, isso parece que suja de sangue. Mas conforme a amônia evapora, muda o pH, ela fica branca, fica incolor de novo, branco, né? Se for jogar numa camisa branca. Sensacional, eu adorava jogar aquele sangue de diabo, né? Parece mágico falando assim, né? Vai que muda de cor. Sabe? Você jogava nas meninas, então, nossa, olha só, me sujou de sangue, calma, nossa. Aí desaparecia. Ele é muito... O efeito final é o mais legal. Ele é muito especial. Nossa, ele fez um truque sensacional. A ciência é mágica, não é mágica? Até eu queria ver isso aí. Inclusive eu te converti hoje pra química, não foi? A química é tudo e tudo é química. Fala de novo. Aí. A química é tudo e tudo é química. Mais uma vez. A química é tudo e tudo é química. Repetiu 3 vezes, virou química, gente. Fizemos uns experimentos sensacionais hoje, não fizemos? Fizemos. Você cuspiu fogo, foi isso? Com maisena. Eu nem sabia que a maisena era... que pegava fogo, era inflamável, né? Sim. Naquelas condições. Que legal, tipo, ver o fogo assim, como o cara faz no circo, saindo da boca assim, foi extraordinário, foi bem interessante. O tom da sua voz mudou também, não foi? Aquele foi assustador pra mim, você mudou uma identidade da pessoa, né, muda a voz da pessoa, você tá escutando a pessoa aqui tranquila, e de repente a voz dela fica muito grossa, assim,
sinceramente, parecia uma possessão do demônio do filme de terror. Porque era meio assustador. Você tá falando aqui do nada, a voz fica forte, grossa. Parece aqueles filmes macabros, né? De assustadores. Terror. Ficou incrível. E fizemos também a famosa pasta do elefante, não foi? Sim, a do elefante já é clássica já, mas clássica. Não perde a graça. E a gente tem o recorde mundial da pasta de elefante, sabia? Mundial? É, sim. Ah, que legal. No campus do Mackenzie. Eu não sabia o que eu estava falando. No campus do Mackenzie a gente tem o recorde mundial, entendeu? No campus do Mackenzie. Mas maravilha, ó. A gente falou já no meu podcast, a gente discutiu sobre esse tetraedro, gente. Esse aqui é o tetraedro do Domingos, tá vendo? Mateuzinho, já tá todo mundo vendo, né? Olha, tem a letra V, a letra I, a letra D e a letra A. Eu, quando estava assistindo esse seu podcast, vídeo, sei lá, não, era um vídeo, né? Falei, que sensacional. E você ficou jogando isso daqui. Qual era o experimento que você estava tentando demonstrar? Pega aí o seu tetraedro, fala um pouquinho sobre ele. Deixa eu pegar o seu telescópio aqui. Legal. Colocar o telescópio mais para cá, com Beleza. muito cuidado, que é histórico, né? Vai lá, fala então, sobre o... O experimento era mostrar quanto tempo o universo... Tentar responder essa pergunta, né? Isso. Quanto tempo o universo levaria para escrever a palavra vida sozinho? Então, o que está escondido implicitamente ali é quanto tempo o DNA apareceria, as bases do DNA e tudo, né? As proteínas, moléculas, a química, a física. Então, conforme a evolução, o Big Bang, as coisas aparecem meio que por acaso, sendo direcionadas de alguma forma pela seleção natural. Mas é por acaso. Então, quanto tempo, por acaso, jogando de qualquer jeito, a palavra vida apareceria sozinho? Aqui apareceu A primeiro. Então, a palavra que vai aparecer aqui não vai valer pra gente. Olha, ó, D. Então, A, D... I, ADI, ADIV. ADIV não deu nada, né? Deu mal, gente, né? Deu o contrário da vida, né? ADIV. Olha, deu mas contrário da vida não forma a vida. Né? Mas foi uma coincidência legal. Foi. Então, a ideia era jogar aleatoriamente até, olha, ó, começou com A de novo. Agora já mudou pra I. Então vai ser outra palavra que não vale. A ideia era jogar várias vezes. A gente jogou umas 500 vezes. 585, assisti seu vídeo. Até aparecer a palavra vida escrita certinha. Porque a ideia é que o universo foi tentando até conseguir. Só que, como o senhor bem pontuou no seu vídeo, não haveria tempo para isso, né? Se fosse totalmente aleatório. O organismo simples o organismo vivo mais simples. Por exemplo, a Paligebacter ubique, que é realmente um organismo vivo, independente, que faz tudo, se vira sozinho, porque tem outros que são hospedeiros. Certo. 1.380 genes. Cada um desses genes são aproximadamente 1.000 letrinhas. Então dá 1.380 mil letrinhas. Então dá 1.380.000 letrinhas, né? Acho que é isso. Eu fiz a minha matemática certa. Quanto que dá 1.380 vezes 1.000? É isso aí, mesmo, né? É 1 milhão. Acertei a matemática? Tá certo. Gente, o Domingos é matemática. Se eu tivesse errado a conta matemática, seria uma vergonha. Aí eu entrei porque tem os livros que a gente tem no Design Inteligente que já comentavam sobre esse experimento. Mas eu quis fazer, eu falei assim, quanto tempo? Porque a gente não mede em tempo, a gente mede em probabilidades. Mas tempo, você mediu em tempo, você falou lá, eu gastei quase 4 horas, gente. Pra jogar esse cubinho aqui de 4 faces, esse tetraedrozinho, né? Aí, Domingos, eu falei assim, qual seria o tempo mais curto? O tempo de Planck, não é? Uma vibração molecular lá, dá 10 a menos 38 segundos. É o tempo da menor coisa do universo, a coisa mais rápida, né? Coisa mais rápida do universo. Eu falei, vamos dar à evolução todo o tempo, toda a chance possível. Certo. Então, o mais rápido. O cara vai jogar em 10 a menos 38 segundos. Você demorou quanto tempo para jogar? Vamos ver. 4 horas. Aí, vamos ver. Vou editar. Uma jogada. Quanto demora? Uma jogada? Bora ver. Segundo e... 1 segundo demorou, não é? Mas para escrever lá demora que, sei lá, 3, 4 segundos. Aí eu falei assim, vamos dar o tempo de Planck, vamos considerar que tem 4 lados, e vamos considerar, porque são 4 letras do ATGC, que eu brinco adenina, citosina, guanina, timina. Aguinaldo Timóteo Gal Costa, que não a nova geração já nem lembra mais que cantores brasileiros eram esses, certo? E quanto tempo demoraria para construir uma Paligebacter ubique? Aí a IA me respondeu assim, um tempo
astronomicamente longo. Muito, 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 milhares e milhares e milhares de vezes mais longo do que a idade do universo. Então eu sempre digo que o universo não tem a sorte sortuda. É suficiente para termos tido a sorte sortuda que nós tivemos para que a vida surgisse na Terra. Seriam eternidades depois de eternidades depois de eternidades. Jogando o tetraedro do Domingos não formaria o organismo mais simples. Mas tem uns experimentos de nocaute genético. O pessoal pega a Paligibacter ubique e vai arrancando coisas para ver até onde alguma coisa viva se formaria. Esse experimento foi feito. Isso é ciência mesmo, do aqui e agora. Não é assim, olha, talvez naquela sopa surgiu uma ameba. Foram nocauteando a vida, coisa que a gente consegue fazer no laboratório, porque ciência boa é aquela que a gente vai no laboratório e faz. Dá para testar, né? Não vai especular. E aí conseguiram lá falar assim, olha, pelo menos 300 genes, 300 mil, a sua frase teria 300 mil letrinhas, olha Seria só. imenso ainda, hein? Aí ele falou assim, cai um pouco o tempo. 500 eternidades cai para 300 eternidades. Estou exagerando, né? O tempo é absurdo. A gente não tem sortuda suficiente. Não tem tempo, não tem probabilidade, esgota. Sabe que os primeiros que eu falo no meu livro Fomos Planejados, você ganha até uma cópia, né? Sim. Depois eu vou te dar o Antevidência também. Eu falo assim, os primeiros que perceberam os problemas no darwinismo foram os matemáticos, sabia, Domingos? São bons em achar erros, hein? Teve um grande congresso de matemáticos em que eles discutiram as ideias de Darwin. Tá no livro, é histórico. E os matemáticos fizeram as contas e perceberam, gente, a probabilidade impede qualquer tipo de evolução por processos naturais não guiados. Sabe uma coisa legal sobre matemática e biologia? É que eu tenho aqui a minha história de crenças, né? Das coisas que eu faço na vida, que acredito. E tem a Bíblia, tem o livro Evolução e Criação, que é das Testemunhas de Jeová. A Bíblia? Coloca bem assim. E tem também Origem das Espécies. Quer mostrar o livro? Mostra, primeiro é a Bíblia, né? É a Bíblia. Mostra aí, Domingos. É a Bíblia que você tem em casa, que a maioria da população do mundo tem em casa. Então esse livro aqui... É o livro mais vendido de todos. O livro mais famoso, que mais chegou lido. Inteiro até agora, Septuaginta grega, homens morreram para proteger ele. Então é um livro que por si só ele já tem um respaldo muito grande. Então a Bíblia foi o primeiro livro que eu conheci de perto, assim, que lembro ter estudado com meu pai e tudo. Depois, azulzinho? Esse aqui azulzinho eu já conheci quando eu era um pouco maior. Já adolescente, já me perguntando com as Testemunhas de Jeová. Aí é a vida, qual a sua origem, evolução, criação. E aqui quem são os autores? Tem aí? É das Testemunhas de Jeová. Mas quem é o autor? Deixa eu ver. Tem um nome específico? Não, só Watchtower, Bíblia, a sociedade delas. Sim, maravilha. Que é dos Estados Unidos, eu acho. Aqui em São Paulo tem Cesário Lange, uns representantes. Sim, você sabe que eu já li esse livro. Já? Legal. Ele tem umas ideias como se fosse design inteligente. Sim, então, é um dos primeiros livros. Daqui sai umas ideias dos meus vídeos também. Sim. Coisas que eu testei já pra ver se é verdade. Você ganhou do seu pai. Aí meu pai foi como eu conhecia essa religião, né? Sim. Ele ia pra lá e me levava. Então, então aqui vem minha crença em Deus. Aí aqui, testando a Bíblia pela ciência. Aí eles defendendo a Bíblia. E aqui não, aqui já é o Darwin puro, ou seja, a própria evolução em pessoa. É o livro do Darwin. Então é o Charles Darwin aqui falando. Eu medi os patos selvagens, os patos de casa e tudo. Você leu o livro? Você sabe E... que tem um monte de gente que defende a evolução, nunca leu o livro, sabe? Não pode, tem que ler, tem que testar. Claro que sim, Domingos. E esse aqui, os princípios do Isaac Newton, ou seja, toda a filosofia da física aqui, da gravidade, como mandar os satélites para cima. Então, esse é meu histórico de crença, é meu histórico de experimentos. Sim. Então, é isso que eu incentivo as pessoas têm que testar, tem que ler, né? E você estava falando da matemática e da biologia, uma coisa muito legal de matemática, que enfrenta um pouco Darwin, é isso aqui, ó. Que pra gerar esse padrão aqui, isso aqui é um bredo, né? É um mato lá na cidade, nasce em qualquer lugar. Aqui eu vi em São Paulo aqui. Quando eu tava olhando pelas calçadas, tinha naquelas quadrinhos assim que nasce mato, no pé das árvores tinha uns bredozinhos pequenininhos. Então as pessoas conseguem encontrar por aqui. Sim. E cada galho aparece onde não tem outro, ó. Aqui tem 2 galhos, esse aparece no meio, esse aparece do outro lado, esse aparece aqui onde não tinha outro embaixo. Para que não faça sombra, então ele aparece da melhor organização possível. A gente viu isso na Universidade de Mackenzie lá, né? Que você contava as espirais para um lado e para o outro e dava um número de Fibonacci. E qual é o que torna isso especial?
eu tenho aqui uma amêndoa, ó, e onde as folhas nasceram e caíram, fica marcado. Aí se eu marcar aqui a espiralzinha que tá subindo, a curvazinha, ó, aí eu marco e conto. Essa que eu marquei é uma, e aqui no meio tem duas. Então tem 3 espirais para esse lado, e se eu marcar aqui pro outro lado, vai dar 5. E esses números, 3 e 5, são números de Fibonacci associados ao número de ouro. Aqui vai ter 4 entre e 1. Então 3 A e 5. sequência de Fibonacci. Fibonacci. E lá na palmeirinha de Maravilha. Mackenzie, tinha 8 e 5, 8 que são e os próximos 5. números. E no girassol, se você olhar, vai ter o próximo número, vai ter 8 e 13, vai ter 13 e 21, 21 e 34, 34 e 55, e 55 e 89. Então, numa pitaia vai ter 3 para um lado. O que eu quero dizer com isso? Quanto tem na pitaia? 3 para um lado, ali, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Ah. Ó, vamos acompanhar Essa que aqui, você ó. comprou no Mercadão aqui em São Comprei Paulo. aqui, ali, ó. Você comprou mesmo ou você ganhou? Não, eu comprei, ali, ó. Você achou um fã lá, achei que ele ia te dar de graça. Não, a gente comprou. Comprou, isso. Aí, ó. Ah. Então tem uma espiral aqui, ó, descendo. Aí tem uma segunda aqui, ó, e uma terceira. Tá vendo que entre ela tem duas, ó? Tem a que eu marquei, aí tem uma, duas. Então tem 3 espirais para esse lado. Se você marcar as outras, vai ter 5 para o lado contrário. 3 e 5, número de Fibonacci. Isso mostra o número de ouro. É matemática pura, é a melhor organização do universo. E para você criar isso, é a auxina. É um elemento químico e tudo. E você não precisa da evolução, porque as plantas já estão no melhor jeito possível. E esse jeito aparece naturalmente. Aparece de um centro, cresce uma do lado, a outra cresce do outro lado, se afastam, o único lugar que pode aparecer a próxima é no meio e tem que ir para um lado. Aí você forma um ângulo de ouro. Então, a matemática dispensa a seleção natural e a evolução, nesse caso da filotaxia das plantas. Não precisa de evolução para chegar no melhor, as plantas já são melhor. Ah, isso soa como mel para os meus ouvidos, viu, Domingos? O Domingos chega aqui e fala que a matemática refuta Darwin, gente. Meu Deus, é isso mesmo, que não precisa de seleção natural. Você tá certo disso? E vocês não precisam acreditar em mim, você Claro não precisa acreditar. que não. Podem testar na casa de vocês. Maldito homem que confia no homem. A gente apresenta evidências, não é assim? Tudo que eu trouxe aqui pode encontrar no mercado, no quintal. Claro, pode fazer em casa. Olha, foram os matemáticos, a história do design inteligente, a teoria que eu defendo, né, Domingos? Os matemáticos que primeiro perceberam a inconsistência das ideias de Darwin, porque eles foram fazer os cálculos. E foram fazer as contas, como eu fui fazer as contas. Aí eu falei para você que no seu experimento faltou alguns detalhes, né? A ligação entre as químicos, porque se a matemática já derruba, a química vem e joga pá de cal. Porque VIDA, quem juntou o V com o I, com o D e com o A, quando na jogada 585 você finalmente conseguiu escrever vida? Quem juntou? V com I, com D, com A na folha de papel que você estava escrevendo. Quem juntou? Quem juntava lá era eu, né? Você! E perdia tempo juntando. Mas na vida não tem o Domingos para juntar. Correto? Gente, são ligações peptídicas, é a química que tem que juntar essas palavrinhas. E essa ligação tem um problema matemático, uma lei. É a lei, a energia livre de Gibbs, ΔG. E essas ligações têm ΔG positivo, o professor Kelson Mota mostrou. Então as letras não se juntam naturalmente. O ΔH e o ΔS dessa reação levam um ΔG positivo. Será que o pessoal entendeu isso, hein, Domingos? É assim, se for positivo, será que a Wendy aprovaria a revisão por pares? Não, é difícil demais, ninguém entender. É difícil demais, mas, gente, é assim. Se der positivo, a reação não ocorre. Se der negativo, a reação ocorre, dá positivo. As leis da natureza impedem essas ligações. Então, o que a vida faz? Ela vai lá, como a reação de V com I não funciona naturalmente, ela pega um V um pouco diferente, ela transforma esse V numa outra substância, o I também numa outra. E aí tem uma maquininha que eu falei ontem para você, que a gente estava discutindo, os ribossomos. Eu estou escrevendo um review, um artigo de revisão sobre a origem dos ribossomos. É uma máquina sensacional, são 2 mãozinhas que tricotam essas letrinhas, uma máquina de tricotar. Pega o V, pega o I, gruda direitinho para que eles não possam escapar. Então, quem gruda na vida é uma máquina.
Legal. É o ribossomo. E o ribossomo, para ser sintetizado, precisa de frases que já foram construídas. Então, ele faz frase e ele precisa de frase para existir. Ou quem conecta as frases precisa de frases conectadas para poder conectar novas frases. Quem veio primeiro, A galinha ou o ovo? Agora a grande questão. Essa é a grande questão que o matemático físico vai responder para mim. Domingos dos Santos Neto, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Rapaz, a melhor resposta que a gente tem para isso é a do Kurt Gödel, né? Que ele foi o primeiro a apresentar falhas assim visíveis na matemática, grandes buracos. Esse problema da galinha do ovo não tem solução dentro do sistema. Você precisa de uma coisa de fora para decidir. Não, dentro do próprio problema não tem resposta. É impossível resolver matematicamente. Não tem. Você não tem dentro da matéria, você não tem dentro das forças, das leis, dentro do universo, você não acha essa solução. Porque a solução veio de fora. Alguém falou assim, haja e ouve. A primeira causa não causada, né, Domingos? Ele disse, quando perguntaram o nome dele, qual que ele falou? Como é que ele chama? João, Antônio, Domingos, Marcos? Não. Como é que ele falou? Na Bíblia, Deus se apresenta como eu sou o que sou, né? Então, sou. Ele Ele nem é eterno, ele é atemporal, ele sempre existiu, sempre existirá. O eu sou, chamou a existência, organizou, colou, montou todas as coisas. E aí tem mais aquela história do desenho que a gente já discutiu, né? Ó, gente, se cair um desenho assim, ótimo. É válido. Mas se cair assim, já não é um D. já não é um D, é uma letra que não existe, certo? É o problema da quiralidade, que você discutiu o hábito. Como é que você usou? Como é que você discutiu quiralidade? Ó, eu fiquei imaginando, como é que o Domingos, lá em Açailândia, com coisas que se encontram na criação de Deus, poderia explicar quiralidade. Eu vou dar aula de quiralidade, Domingo, eu tremo, porque eu fico, como é que eu vou explicar para os meus alunos tal de quiralidade, porque os alunos têm problema, eu fico falando da mão direita, da mão esquerda. Que exemplo que você usou? Olha só, tinha que usar algo que as pessoas encontrassem no quintal de casa com facilidade. Lembra do Bredo? Olha só, tem algo enrolando nele aqui. E a maioria das plantas da terra enrolam pela direita. Os caracóis, eles só enrolando pela direita. Tá vendo? Ó? Tem um lado esquerdo e o lado direito. A planta vai pelo lado direito e enrola. Aqui em cima vai pelo lado direito e enrola. Ela não tá subindo pra esquerda. Essa aqui é uma salsa da praia. É uma planta do mato lá de Açailândia. Tem aqui, ó, um feijãozinho, uma espécie de feijãozinho do mato, né? E ele tá subindo pela direita, ó. A rama vai pela direita. Aí sobe pela direita, não só pela esquerda. E eu analisei 20 plantas e foi difícil achar uma exceção. Mas, para não ficar totalmente contra aqui os caras e dar a eles uma chance de defesa, ó, nós temos aqui um inhame. Eu encontrei um inhame que ele sobe para a esquerda, olha só. Sobe para a esquerda, mas foi uma de 20. Então as 20 plantas lá sobem. Mas volta com o inhame, eu vou fazer uma refutação à sua refutação. É assim. Tanto faz. Ou ele tem que ir pela direita ou ele tem que ir pela esquerda. É o que a gente encontra na vida. Tem moléculas que viram para a esquerda, tem moléculas que viram para a direita. Entendi. Mas se ele estiver indo pela direita e resolver ir para a esquerda, o que vai acontecer? Ele está subindo pela direita. No meio do caminho, ele resolve subir pela esquerda. O que vai acontecer? Vai cair, ficar sem sustentação, né? Não vai fechar. É como uma escada de caracol. Ou ele só vai pela direita ou ele só vai pela esquerda. É o que a gente defende no design inteligente. A homoqueralidade teria que começar ou só L ou só D. Entendi. Então, porque assim, você tem que ter coerência durante todo o projeto. Então, se você troca um aminoácido, viu? Usa lá o inhame de novo. O inhame. Se você usa... Suponha que você chegou aqui, ó. Certo. Um aminoácido que está virado para a esquerda. Esse é o que vira para a esquerda, né? Esse é para a direita. Da direita. Se você colocar aqui, nessa parte Dextral. agora, um que vira para a direita, pá! Já sai fora. Ele cai. Aí se você colocar um outro que vira para a esquerda em seguida, vira um caos. Entendi. Quiral. Precisa de uma ordem, né? Precisa de uma ordem. Ou todos vão para um lado, ou todos vão para o outro. No meio do caminho, ninguém pode mudar de direção, gente. E o estranho é que era para as plantas da terra, se fosse um processo realmente aleatório, ficar algumas para um lado e outras para o outro, né? Tipo, era para ter muitos inhames e muita salsa da praia. Sim. Mas só tem muita salsa da praia. A maioria das plantas da terra, 9 a cada 10, giram para direita aqui, subindo para direita. Por quê? Por qual motivo? Então, por que não tem muitas ao contrário? É como se tivesse uma preferência de lado, né? Aí nos caracóis tem isso. Até na hélice do DNA vai ter, né?
Que é do... E a minha resposta eu encontro em João 1:1, né? Eu já falei para você, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Eu acho que ele acordou, falei, isso eu vou fazer para direita, direita, direita. Depois de um certo tempo, falou, já cansei de fazer pela direita, vamos fazer um pela esquerda. Mas tudo pela direita, tudo pela esquerda. Outro experimento sensacional, a gente está chegando aqui na metade, gente, eu ficaria horas e horas e horas com o domingo. Poderia gravar 3, 4, 5 programas, mas não quero abusar de você, porque você tem uma menina maravilhosa. Agora você tem uma filha? Mas ela tá dormindo, tá em paz ali. A Melissa tá A sensacional. A Wendy tá ali cuidando. Antes de falar desse experimento, me conta como é carregar uma criança no colo. Rapaz, ali você vê, já que eu gosto de estudar as coisas, você vê a vida em pessoa, né? Então você vê ela se formando, vê que ela precisa de você, que sorri, reage, e que coisas banais são importantes pra ela. Quando ela fazia cocô, ela ficava morrendo de feliz, então até o ato de fazer cocô era incrível pra ela, então se tornou incrível pra mim e pra Wendy também. Então você vê realmente a beleza da vida por si só e sabe por que você está aqui, né? A Bíblia diz que são heranças do Senhor. É um presente. E é assim, o que a gente faz? Praticamente nada. A gente junta duas partes só, não é? E a capacidade do bebê ficar individual, dele aprender sozinho é assustadora, né? Tipo, aprende muito rápido. Ele vai superar a gente, aprender tudo que a gente sabe. E é um ser totalmente independente, com vontades próprias, parece que realmente ali há algo além da matéria. Há uma alma, um espírito, não há? E essa parte de ter algo além da matéria, a matéria é até um pouco fácil de explicar. Não é fácil, mas é um pouco mais simples, né? O Alan Turing dizia que essas manchas da zebra, das plantas, é aquelas mesmo que apareciam ali na areia, na água, nas nuvens. Às vezes quando o céu fica listrado. Então, a matéria é um pouco mais fácil de explicar com contas, né? Agora, quando você fala da informação, da alma, do espírito, a parte imaterial, aí fica mais complicado, o problema fica mais profundo. A lógica não consegue conter tudo isso, o que é a consciência. Somos mais do que matéria, espaço, tempo e energia. Até a energia já começa a complicar um pouco, né? A energia começa a complicar um pouco. O próprio Newton não gostava de energia. Ele explicava as coisas no momento. Batida mesmo. Bateu aqui e fez barulho. O Newton não gostava muito das coisas misteriosas, né? Aí transcendia um pouco, né? E ele falava quando não entendia as coisas, né? Porque os cientistas hoje não... O mal da ciência hoje, eu amo Darwin, a teoria dele explica muita coisa pra mim que eu acho incrível, mas quando ele fala do urso virando baleia ou do esquilo virando cavalo, eu não consigo acompanhar ele, entendeu? Então, o mal da ciência virando hoje... canário, eu digo, né? Galinha. Pois é, aí fica estranho. Tipo, o mal da ciência hoje é você não poder testar, você tem que acreditar nos cientistas que entram no Santíssimo. Então, quando Jesus Cristo morreu, conforme a Bíblia, a cortina se rasgou, e as pessoas podiam se apresentar diante de Deus, elas mesmas podiam orar, pedir desculpa, não precisava mais do sacerdote. E hoje os cientistas são como sacerdotes, você acredita neles, não pode questionar eles. Se você questionar Darwin, duvidar do Newton, ou questionar algum cientista, você está cometendo um crime, não pode, você é negacionista, tem que ser barrado, não pode ouvir a sua voz. Antes era a Bíblia, você não podia duvidar da Bíblia, hoje você não pode duvidar da ciência. Essa frase foi sensacional, gente, vou usar em todas as minhas palestras. E vou citar você, tá bom? Claro, vai ser um grande privilégio para mim. Você precisa registrar, olha, antes era proibido duvidar da Bíblia, hoje é proibido duvidar da ciência. O dogma mudou só de um livro para o outro, né? O dogma estava aqui, o dogma voltou para cá. E é exatamente o que eu procuro fazer. Eu duvido, eu procuro questionar, procuro fazer com que as pessoas investiguem, ver se realmente há probabilidade suficiente, há sorte suficiente para a gente montar um genoma da coisa mais... Não existe coisa simples na vida. O menos sofisticado já é tremendamente sofisticado. A gente precisa de todas as maquinarias, precisa de ribossomo, ATP sintase. Bom, vamos falar desse outro experimento aqui. Da entropia. Não sei se o pessoal está enxergando bem, mas o Mateuzinho... o Mateus abriu agora, gente, ó. Gente, isso aqui é um ladrilho. Aí você foi falar da entropia, você usou um ladrilho quebrado. Da onde surgiu essa ideia? Fala aí. Foi a Wendy? Eu tenho certeza que foi a Wendy que deu essa ideia pra você, não foi? Na verdade, a cerâmica quebrou, né? E eu tinha que explicar a entropia, né?
Então eu já vinha estudando há um tempo para explicar. E a cerâmica é perfeita, porque ela tava inteira antes, e ela quebrou depois. Inteira como tá aqui agora, né? Ela tava inteira assim, aí pá, quebrou e ficou despedaçada, né? Se você pegar uma cerâmica e jogar na parede, ela vai ficar espalhada, quebrada com o tempo. Isso é entropia, né? É um jeito de você entender a entropia. Então a ideia surgiu daí. Então juntei isso com as moedas. Então tem moedas aqui, ó. Se você pegar... Deixa eu colocar pra cá, pra ficar à vontade. Isso. Se você pegar as moedas aqui... Deixa eu colocar isso aqui no bolso de novo. Se você pegar 2 moedas e jogar pra cima, então elas podem cair de qualquer jeito, né? Vamos anotar aqui rapidinho pra ver um pouquinho da entropia nas moedas, ó. Eu vou começar aqui. Então, ó, tenho 2 moedas, vou jogar de qualquer jeito. E vamos ver, ó, parou uma pra cima e uma pra baixo. Vou colocar aqui C e B. Então, uma pra cima e uma pra baixo. Tá. Aí, qual é o maior nível de entropia do lançamento de moedas? Isso aqui vai ficar metade-metade. É o nível mais embaralhado da coisa. Bora ver se dá certo. Ó. Agora caíram as 2 pra baixo, nenhuma pra cima. Aí vamos fazer algumas vezes pra ver o que que dá no final. Aí, ó. Lembra que o mais entrópico possível é metade pra cima e metade pra baixo. Uma pra cima, uma pra baixo. Uma pra cima, uma pra baixo. E vamos jogar uma última vez aqui pra ver se fica perto da igualdade. Olha lá. Aquela lá caiu pra baixo e essa aqui pra cima. Olha aí, ó. Aquela lá tá pra baixo. Eu não tô conseguindo ver, você viu aí, né? Olha lá, ó. Tá a carinha do rapaz lá, então ela tá pra baixo. Essa aqui tá com o número pra cima, então é pra baixo e uma pra cima. Sim. Quantas ficaram pra baixo e pra cima? Ó, ficaram 3 pra cima ao todo e quantas pra baixo? Ficaram 3, 5. 5 pra cima. Então, qual era a metade? A metade era 4. O 3 errou por 1 pra chegar em 4 e o 5 passou 1 de 4. Então, o mais bagunçado é metade-metade. É o que acontece naturalmente. Agora, pra enfileirar essas 8 moedas tudinha pra cima, aí isso não acontece naturalmente muito fácil. Precisa de alguém ali pra enfileirar elas, ou então tem que jogar por um tempo maior que a idade do universo, por exemplo. Com certeza. Aí eu lembro que você falou o seguinte, olha, quebrou. Para montar, só tem um arranjo organizado, que é o que está aqui. Exatamente, certo? Todas as moedas para Mas cima. se as coisas se embaralharam todas, ficou tudo misturado, aí como nós estamos misturando aqui, certo? Monta de novo, Domingos. Agora a gente vai ter que gastar muita energia para montar isso. Porque não é fácil montar, né? Vamos tentar montar aqui rapidamente. Vamos lá. Será? Vamos tentar botar esse cara aqui. Será que encaixa aqui? Eu sou ruim pra caramba em quebra-cabeça, viu? Também. Olha só, vamos montar aqui. Será? Gente, vamos lá, vai. Bota aqui, será que isso aqui não é uma montagem, por exemplo, já é um jeito bagunçado. É um arranjo que meio que aleatoriamente a gente tentou colocar. É o arranjo certo? Não, esse aqui não é o arranjo certo. Esse outro aqui já não é também. Muitos errados. Quantos arranjos errados essas peças aqui poderiam formar? Rapaz, é um bocado, né? Infinitos, porque se você pensar que você pode mexer essa peça aqui, ó, assim, são N conformações, configurações para esse sistema. Todos errados. Apenas um certo. Agora imagine você pegar e jogar na parede, pá, e eles se montarem e ficarem inteirinhos. Como alguém já deu essa ideia, é como você pegar todas as letras da enciclopédia britânica, jogar, subir lá no último andar de um prédio bem alto aqui em São Paulo, como a gente subiu lá no nosso que estava ventando, jogar as letras e quando cair lá embaixo, escritinho, formar a biblioteca britânica de novo. Esse é um exemplo clássico que o pessoal usa. Gente, isso é entropia. A entropia é uma... Você explica por probabilidades, por matemática, não é? Não é uma muito força. Difícil de se organizar. Entropia não é uma força, certo, Domingos? Não. Ele é uma probabilidade do sistema se organizar. Como existem quase que infinitas, se a gente pensar aqui, são infinitas probabilidades do sistema estar organizado e só uma dele está organizado, obviamente processos naturais desorganizariam as coisas. Exatamente. E depois que desorganizou, não junta mais. É difícil. Agora o universo é todo organizadinho, né? Você tem as galáxias bonitinhas. Como se alguém tivesse vindo de fora e organizado, né? As estrelas estão todas agrupadas em galáxias, tem um buraco negro estabilizador e as galáxias são lindas, maravilhosas. O sistema solar, a gente discutiu ontem, conhece o paradoxo dos 3 corpos?
Sim, que é um problema que não dá pra resolver analiticamente, né? Você não consegue analiticamente estabilizar e o sistema solar tem planetas. Quantos planetas? Já nem lembro mais. São 8 ou 9? São 8. Plutão Atualmente 8. caiu Ele fora, saiu, né? caiu fora. Com um monte de luas tudo bonitinho. Tem, por exemplo, Vênus. Sabia que Vênus gira numa direção e Marte em outra? É o contrário, né? Por isso que dizem que os homens são de Marte e as mulheres são de Vênus. A pessoa dá muita briga. Vocês dois parecem que giram, o Andy e o Domingos, gente, a Elizabeth. A tem hora- Elizabeth mencionou isso, eles parecem que giram do mesmo sentido, né? Tem hora que sim, mas tem hora que sai faísca também. Ah, maravilha. Gente, a entropia é maravilhosa. Mas é bom, quando tá dando tudo certo, é excelente. A melissa é um fruto de dar tudo certo. Aí no final você fez uma conclusão sobre a entropia. O que é que você falou? Que Lembra? pra ter esse nível de organização, precisa de alguém fora do sistema, dando aquela ordem, né? Que naturalmente, Fora do dificilmente ela sistema. aparece. Que seria a mesma coisa do problema da galinha e do ovo aqui, considerando todo o tempo que levaria. Você Fora. falou uma coisa interessante, que eu não posso deixar escapar, que do problema dos 3 corpos, né? Sim. Sabe qual é a fissura em aberto da física? Da ciência física, é uma das mais estáveis hoje. Eu não gosto muito da relatividade do Einstein, porque não pode testar, né? Sim. Você tem que acreditar que o cientista entrar lá no Santíssimo, vira no acelerador de partículas e Mas testar. não dá pra testar, mas você faz alguns experimentos teóricos, né? Que muito Na teoria, eu só gosto da matemática. A física, pra mim, deveria ser mas testável, igual o Michael pessoal Faraday. testa a relatividade, por exemplo, com experimentos teóricos e dá uns bugs nos experimentos teóricos. Não gosto muito desses paradoxos. Mas, voltando pro pé no chão aqui, pra realidade, sabe qual é a coisa que a gente tem na física hoje, que a gente não sabe o quarto número? A gente sabe os 3 primeiros números, mas o quarto a gente não sabe. E é uma vergonha. O que é? É uma vergonha porque eu fui no Mackenzie lá na universidade e você mostrou aparelhos de química tão avançados que consegue ver os átomos, as moléculas e determinar com precisão onde um tá. Qual o modelo dele, o que ele é. A gente consegue determinar a energia eletromagnética com precisão de, 1 trilionésimo. Mas a constante gravitacional, a gente não sabe a 4ª casa decimal. Que mistério é esse? Por que a gente não sabe da gravidade? É uma vergonha para a ciência não saber o 4º número. E as pessoas, não conseguem definir, e a gente não sabe o motivo ao certo. Se é porque elas desconsideram o problema como importante, não tem importância, ou se é porque realmente tem algo misterioso ali. Mas a gente não sabe o 4º número da constante gravitacional. E Einstein teve problema com essa constante, não teve? ela tá na relatividade do Einstein, tá do Isaac Newton, tá em todo lugar, né? Ele disse que foi o maior erro que ele cometeu na vida com essa constante aí. Ele dá a constante cosmológica que vai também ajudar da gravidade. Olha, vamos falar da Tatiana, pode ser, de novo? Claro. A Tatiana falou uma coisa muito bonita, né? Pô, coisa linda. Olha, temos grandes cientistas no Brasil, não há dúvida. E surgiu agora mais uma, Tatiana. Eu fiz uns tributos já para ela, farei mais um aqui, se vocês quiserem se juntar a mim. Sensacional o que a Tatiana fez. Um paraplégico já andou. E se um andou, já é sensacional. Outro dia o cara falou assim, será que outro? O cara, um andou. Já foi merecedora de todos os elogios. E, Tatiana, fantástico o que você fez. Mas você fez um comentário que eu não tinha percebido, né? Mas eu não deixei passar. O que ela falou que te impressionou? Rapaz, Domingos? ela falou que a ciência não é a coisa mais importante que o ser humano consegue fazer. E eu concordo plenamente com isso. Hoje a gente endeusa demais a ciência. As pessoas amam carros, amam aviões, amam relógio, amam estar bem vestidas, cheirosas. Tipo assim, elas confiam tanto na ciência que esquecem que a ciência não sabe de muita coisa. A gente finge saber. O fato de apertar no freio e conseguir parar um carro, parece que você sabe o que tá fazendo, mas você não sabe. Você tá apenas seguindo um processo ali que no fim você não sabe o que é, entende? Então, eu concordo plenamente com a Tatiana, né? Que a ciência não é a coisa mais importante que a gente faz. A gente tá se confundindo nos últimos dias, por causa da precisão e tudo. Mas não é a coisa mais importante. A ciência é maravilhosa, mas ela é limitada, né? Ela é limitada em experimentos com a matéria do aqui e agora. Quando você chega no passado, você tem que especular, se a gente não estava lá, não é? E aí surge muita coisa. Eu falo na química, eu tenho que usar modelos na química, porque a gente nunca viu o átomo. Aí o modelo atômico, como é que começou o modelo atômico? Você sabe? Vamos ver se o matemático e o físico conhecem o modelo atômico. Vamos lá, Domingos. Sabe por que eu conheço? Por causa da lei das proporções. Os números misteriosos que apareciam em Dalton.
Dalton, sim, é o primeiro modelo. Exatamente. Eu acabei de dar uma prova para os meus alunos lá, não sei se eles acertaram, mas o Domingos está acertando aqui, gente. Vai lá. Inclusive, quando eu viajava para dar as palestras, era uma das coisas que eu sempre fazia com os balões, porque aparece uma proporção misteriosa e ali você vai definir o número atômico, né? O número atômico, a primeira vez, vai ser definido por causa de números misteriosos que apareciam na mistura da água, por exemplo. 15 gramas de uma coisa, 85 gramas de outra, em 100 gramas de água. E sempre era assim, né? Sempre a proporção assim. era mantida. De 1 para 6, mais ou menos. Sim. Então... E veja bem, sendo sincero aqui, o senhor é químico e pode me corrigir. E não é um químico comum, é um professor da universidade que é químico. Então não é nem no ensino médio. Posso pegar mais pesado. E o que o Dalton fez estava errado. O número atômico do oxigênio não é 6 vezes maior que o hidrogênio. Mas o que ele fez ajudou a ciência a seguir por muitos anos. Ajudou até a prever elementos. Claro. Mesmo a ideia dele estando errada, mas foi a melhor que a gente tinha. A gente tem um modelo de Lewis, por exemplo, faz lá o átomozinho, põe uns pinguinhos ao redor para mostrar os elétrons desemparelhados. Hoje a gente sabe que esses elétrons estão em orbitais, tem a mecânica quântica, os modelos quânticos ondulatórios, mas a gente usa a letrinha com um pontinho até hoje, porque são simples, funcionam. E sabe qual é o problema disso? Porque no tempo do Dalton a gente achava que estava certo, mas o Dalton, o Michael Faraday, o Newton, eles costumavam dizer, não, eu não sei o que é isso, né? Hoje não, os cientistas hoje têm certeza do que eles dizem, existem definições prontas. Esse é o problema, a gente está santificando a ciência. Hoje é como se a mecânica quântica fosse verdade já. Entendi. Exatamente. A ciência, quando a gente entra na ciência, eu sempre digo, né, Domingos, a primeira declaração que a gente tem que fazer é só sei que nada sei. E depois a gente tem que dizer, olha, todas as minhas teorias e até leis que eu tenho hoje são verdades provisórias. Verdades provisórias. Ó, a gente acreditava na geração espontânea, foram 17 séculos. A biogênese e biogênese, né? Deixava um trapinho ali e surgiu o rato. Jogava a camisa podre no quintal e depois aparecia ratos lá na camisa. Mandava o aluno fazer o experimento em casa, dava certo. De onde vinham os ratos? Os sapos formavam-se nos lodos. E por 17 anos funcionou, mas aí chegou o Pasteur. Com um experimento à lá Domingos dos Santos Neto, porque o experimento foi extremamente simples, não foi? Até hoje a gente bebe leite que ele ajudou a fazer o processo, né? E Pasteur num experimento extremamente simples, gente. A simplicidade é a marca dos gênios, viu, Domingos? Por isso que eu chamei você de gênio no meu... Eu fiz um podcast e falei, o menino é genial. É isso, pessoal, não exagera, professor. Obrigado por pensar assim, eu agradeço pelo elogio. A simplicidade é a marca dos gênios. Seus experimentos são extremamente simples e são eficazes. Essa da entropia, quando eu vi, eu falei assim, meu Deus, da onde que eu não... Por que eu não pensei nisso? Tão simples. O dadinho, né? Por que eu não levei isso nas minhas palestras antes? Agora, gente, eu vou levar esse dado aqui, viu? Falar, olha aqui, o tetraedro do Domingos prova que a vida não poderia ter surgido por Tente jogar até aparecer a palavra vida. Erro. O universo, matemática e probabilisticamente, não teria tempo para formar a vida. Olha aí, a gente jogando aqui. É incrível isso. A simplicidade é a marca dos gênios. E agora, me diga aí, qual é o próximo experimento que você está bolando, Domingos? Rapaz, lembra da constante gravitacional que eu falei? Que os cientistas não sabem qual é o quarto númerozinho? Sinceramente, eu tô tentando resolver esse problema. Mas é claro, a Wendy fala, é muita presunção tua tentar resolver um problema que os cientistas do mundo todo não sabem. Só que eu penso assim, cara, qualquer um pode ver uma coisa que eles não viram. Tipo, é o quarto número. Como é que a gente sabe do eletromagnetismo? O número 12 lá, o trilionésimo precisão, mas da gravidade não sabe o quarto. Tipo... Vai que seja falta de interesse. Então, esse é um dos experimentos que eu tô tentando fazer. Então, a gente tá tentando resolver isso, ou então, pelo menos, sei lá, entender por que é difícil fazer a coisa. Quando eu tentar, não, é difícil por isso. Então, esse é um experimento que a gente tá tentando. Outro legal é o do Mendel, das flores, né? Fazer uma flor branca. Ter um filhote amarelo, por exemplo. Uau! Mendel foi sensacional. Os experimentos de Mendel entraram para a história. Experimento à lá Domingos, dos Santos Neto, não foi? Plantando flores. E contando. Plantando, não foi? As leis da hereditariedade, da genômica moderna, são todas baseadas em Mendel. Experimentos simples. Então você está querendo fazer uns experimentos à la Mendel. E
Por que eu quero fazer isso? Porque eu quero ser igual o Michael Faraday e não simplesmente acreditar nos cientistas, mas testar. Tipo, a gente não precisa acreditar. Você não precisa acreditar que o Webley tá falando a verdade, que a bactéria leva não sei quantos anos. Não precisa acreditar que eu joguei isso aqui 500 vezes. Vocês podem jogar vocês mesmos. Então, testar do Mendo lá. Se eu fizer a flor branca e tem um filhote amarelo, cara, vai ser muito legal. O Mendo só vai mostrar que é verdade, mais verdade ainda. E eu vou ficar feliz de fazer. Sensacional. Domingos, a gente quer que você continue, obviamente, fazendo esses experimentos. Primeiro, porque você tem uma pegada sensacional, que me falta, tá? Eu não consigo. Hoje eu achei o seu super legal hoje lá no Mackenzie. Ó, a gente gravou tudo, vai colocar, viu, pessoal? Gravamos tudo. Nós vamos colocar. Você já colocou algum deles no seu canal? Coloquei o da planta, né? Em espiral. Da planta. Eu esqueci o nome dela, é Phoenix alguma coisa. Uhum. Mas da palmeirinha, né? O do fogo ainda não. Sim, não, mas olha, fizemos experimentos dragão. Lá com cuspindo fogo, que nem dragão. Fizemos o experimento da pasta de elefante e da voz. Da voz você ficou impressionado, você achou que eu tava imitando, né? Nada como parecia você... que tava ensaiando. Sabe, é bem legal, sabe por quê? Nada como você fazer o experimento, concorda? Exatamente. Porque quando você vê o outro fazendo, pode ser que ele esteja realmente forçando. Porque pode ser, o mágico não faz você acreditar em magia? Faz, você sai acreditando. Mas aí você achou que eu tava forçando a voz. Quando você fez? Rapaz, saiu naturalmente. Eu tentei falar testando esquisito. Não, mas a pegada super legal que eu tava falando que você tem, Domingos, e outra parte genial da sua atuação na internet e tudo mais. Tem tanta coisa na internet, né, gente? Tantas milhões de gente com milhões e milhões de seguidores. Sigam depois o Mateuzinho. Coloca aqui, Mateus, o canal do Você tá no Instagram, no TikTok, no YouTube. Nós vamos colocar aqui, gente, tudo aqui. O Matheus vai estar colocando. Temos aqui mais 8 minutos. Todos os links aqui para você acompanhar o Domingos dos Santos Neto na internet. Mas essa pegada super mega legal que você tem é que você não conclui. Você vai jogando, e no final você deixa a pergunta em aberta. Esse aqui eu achei sensacional, porque você falou assim... Quanto tempo o universo levaria jogando esse tetraedro para formar o genoma? Aí eu falei, rapaz, ele deixou. Aí o que você fez? O que você fez? Você me motivou a fazer aquela live. Pois que bom, é isso mesmo. O objetivo é motivar a pessoa, testar, experimentar. Eu falei, cara, eu vou responder o Domingos. Aí eu fiquei preparando a live. Eu falei, como é que eu vou responder o Domingos? Eu vou pegar o genoma do bicho mais simples na Terra, vou calcular. Que tempo? Quanto tempo? Porque você não falou quanto tempo você gastou. Você falou que você gastou 4 horas. Mas lá a gente não fala, né? Mas dividido por 585 dava até para calcular. Falei, mas eu tenho que pegar o tempo menor possível. Essa pegada de você não concluir, como é que você... Me diga aí, por que é assim? E por que você acha que tem que ser assim? Por quê, ó? Por que eu não concluo a decisão no raciocínio, né? Porque a decisão é sua, Eberly, é da Wendy, é da Melissa, de qualquer pessoa. Sim. Então, a gente deve decidir. Então, o próprio Deus não força você a nada. Então, a pessoa tem que decidir se ela acredita na evolução do Darwin, sei lá, se acredita nos dois, se acredita em Deus. Ela mesma pode fazer o experimento. Então, a decisão é de cada pessoa, né? Você foi no Gentili, o Gentili fez umas perguntas, você também foi assim. No Sacane você foi assim. Quais outros programas que você... Todos que eu te vi, você chega, ele vai falar. Mas no final você fala, pô, a decisão é sua. É assim que tem que ser, viu, gente? Maravilhoso. Eu sou um pouco mais incisivo, né? Eu chego e, não é assim, Vou entrar para quebrar essa teoria. Meu sangue é meio russo. Ontem eu até fiquei me sentindo mal depois, quando eu falei assim, dar um golpe aqui no Darwin. Aí o Eita ficou muito forte. Então, pra você ter uma ideia, entende? Você se animou, né? Eu te motivei. Acho que você pegou um pouco o espírito do Evelyn. Eu acho que eu tenho que ser mais Domingos, viu, Domingos? Isso você pegou um pouquinho do Eberlin também, que é legal, tá bom? Talvez pode ser. Mas eu tenho que aprender com você a ser
ser também um pouco mais... Deixar as pessoas decidirem, né? Mas olha, falta 5 minutos e Mateuzinho que tá aqui, ó, tá atrás de mim. Abre aqui na geral, Mateus. E isso, ó. Volta no primeiro slide. Ó, essa é a pergunta. Você tá vendo aqui, ó? Esse aqui é você. Estilo Galileu. Estilo Galileu, com o seu telescópio aqui, ó. Você tá com o seu telescópio. Você tá com o seu telescópio na mão, tá vendo ali? Legal. Legal pra caramba. Olha, quando eu desenhei isso, eu desenhei, né? Colocando na IA lá, né? Faça o Domingos dos Santos Neto, parecendo com o Galileu Galilei, igual essa foto do Galilei e tá tudo mais. Eu falei, cara, olha o telescópio bonitinho. Eu sou ali, ó, na espectrometria de massas, é J.J. Thomson, o pai da espectrometria de massas. Legal. E aí eu falei assim, ó, coloca aí nessa thumb, e a questão é essa, a questão que vale $1 bilhão hoje é diferente. A ciência nos afasta ou aproxima? Não responde ainda, Domingos. Temos 4 minutos e 35 segundos. A ciência nos afasta ou aproxima de Deus? Próximo, Mateuzinho. Olha, esse é J.J. Thomson. Você conhece ele, o J.J. Thomson? Acho que todo mundo conhece. Ele descobriu o elétron. E diz que a esposa dele que é mais importante, sabia? A esposa dele? É. Calma aí, agora você me pegou. Porque ele chegou em casa, ele não tinha ainda proposto o modelo pudim de passas. Aí ele chega em casa, quem que Acho fez que entendi o pudim? já. Quem que fez o pudim? Pois esse pudim tava muito bom. Foi a esposa. Eu sempre falo nas minhas aulas que quem devia ganhar o prêmio Nobel era a esposa de J.J. Thomson. Eita. E aí ele chega em casa, o primeiro modelo atômico baseado em um experimento foi o J.J. Thomson. Ele ganhou um prêmio Nobel, ou Nobel, eu não sei exatamente, o pessoal fala que é Nobel. Isso não importa não, é que não importa. Quando fala o nome do cara é Alfred Nobel, aí quando vai falar Nobel é Nobel. Pode. E ele ganhou um prêmio Nobel, o filho dele ganhou um prêmio Nobel. 7 dos alunos de J.J. Thomson ganharam o prêmio Nobel. Então esse homem tem 9 prêmios Nobel nas suas costas. Rapaz. 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, você sabia dessa informação, Domingos? Homens e mulheres que criam em Deus. Só 10% de ateus. Todos os cientistas da antiguidade acreditavam em Deus. E os da atualidade, não mudou essa estatística, sabia? Porque os da atualidade se mostram muito na internet. Os grandes cientistas, James Tour, a gente estava discutindo, né? Lívia Eberlin, Tatiana crê em Deus, ela falou que a proteína tem a forma de cruz, a proteína é de Deus. Aí o cara falou assim pra ela, poxa vida, se isso não vai causar problema, causa problema, causa solução, crê em Deus. É a coisa como ela realmente é, né? Ela disse assim, cara, eu sei separar as coisas, eu faço meus experimentos e eu sei as implicações filosóficas. Se tem gente que acredita que a proteína é de Deus, como eu também acredito, e daí, gente, e daí? Aí, 9 prêmios Nobel, ele disse o seguinte, dá uma olhadinha. Dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é esta, que grandes são as obras do Senhor. Parece que tá na Bíblia, lindo, não é? Próximo, Mateuzinho, que agora eu vou dar os 2 minutos para Galileu Galilei, que eu coloquei você lá. Ele disse o seguinte, a matemática, Domingos, é o alfabeto que Deus usou. Foi Deus que estabeleceu as leis, Deus que colocou lá aquelas condições para que um galinho não nascesse em cima do outro. Legal. É Deus que colocou enantiômeros, moléculas quirais para virar para a direita ou para a esquerda. Agora, todos têm que virar para a direita, todos têm que virar para a esquerda, senão o negócio não fecha. A matemática é o alfabeto que Deus usou para escrever o universo. Galileu Galilei. É Galilei e Galileu, né? Acho que tá certo isso daí? Ou tá trocado? Rapaz, eu falo Galileu Galilei, né? Galileu Galilei, né? Acho que tá trocado, tudo bem. Não sei, talvez eu fale errado também. Vai saber. Mas não importa, os dois você chega no Galileu. Chega no Galileu. Aí, Domingos dos Santos Neto... a ciência te afasta, você, Domingos, a ciência te afasta ou te aproxima de Deus? Não, eu comecei pela Bíblia, continuei um pouquinho na Bíblia, ali ó, nos livros, lembram? Aí eu tentei me afastar de Deus, tentei considerar como se ele não existisse, aí acabei chegando nele de novo. Então, quando você vai estudar de verdade, não te afasta.
na verdade, te aproxima ou te deixa no limbo, um dos dois. Mas, se você for sincero, te aproxima mesmo. A ciência te aproxima de Deus, então, Domingos. Com certeza, aconteceu comigo, né? É claro, não tem nada contra quem é ateu ou quem duvida, mas eu estudei, eu fui lá ver, e por mim me aproximou de Deus bastante. Agora eu tenho mais certeza ainda, né? Eu tenho até exemplos que mostram aí que precisa de alguma coisa. Então, isso me deixou cada vez mais forte nas minhas crenças. Romanos 1:20, você conhece, Domingos? Diz assim, porque os atributos invisíveis de Deus, Claramente vistos. o seu eterno poder, a sua divindade se veem claramente. Aham. Se veem claramente nos seus ladrilhos, se veem claramente no tetraedro do Domingos, se veem claramente no girassol, nas plantas. É os atributos invisíveis de Deus. Domingos, foi um imenso, imenso privilégio. O privilégio foi meu. Considerações finais em 2 segundos, porque acabou o nosso tempo. Tchau, pessoal. Foi incrível, gente. Até o próximo Discutindo Ciência com Marcos Eberlin.